como caminhoneiro sempre foi algo que me trouxe uma sensação de liberdade. As estradas desertas, as longas noites e o som constante do motor eram, de certa forma, reconfortantes. Eu já tinha cruzado o país incontáveis vezes, encarando de tudo: tempestades, estradas mal sinalizadas, até animais cruzando meu caminho no meio da madrugada. Mas naquela noite, algo estava diferente, algo que eu não conseguia explicar. Minha rota habitual havia sido fechada por conta de um acidente grave, e o despachante sugeriu que eu pegasse um desvio pouco conhecido. Relutante, aceitei. Era tarde, quase meia-noite, e eu queria terminar aquela entrega logo. O GPS indicava um caminho mais curto, uma estrada secundária que cortava o meio de uma floresta densa. Eu nunca tinha ouvido falar dela antes, mas com o atraso acumulado, não tinha muita escolha. O começo do trajeto parecia normal. A estrada era estreita, mas bem asfaltada, cercada por árvores altas que se erguiam como paredes escuras de ambos os lados. Liguei o rádio para afastar o silêncio, mas só conseguia captar estática. Suspirei e desliguei, deixando apenas o som do motor e dos pneus contra o asfalto me fazerem companhia. Enquanto dirigia, percebi algo estranho. Não havia movimento algum. Nenhuma luz de outros veículos, nenhum sinal de casas, postes ou placas de trânsito. Era só eu e aquela estrada que parecia se estender infinitamente. Meu relógio no painel parecia não avançar, como se o tempo estivesse preso naquele trecho desolado. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas a sensação de desconforto crescia. Passei a conferir o GPS com mais frequência, e foi aí que percebi que o sinal estava oscilando. Primeiro pensei que fosse normal em uma área isolada, mas o desconforto só aumentava. Havia algo naquela estrada que parecia errado, como se ela não quisesse que eu estivesse ali. Olhei para o painel e notei que o marcador de combustível também começava a baixar mais rápido do que deveria. Era como se até o caminhão estivesse sendo drenado por aquele lugar. É só cansaço, pensei, tentando me convencer. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Algo estava para acontecer. O relógio no painel marcava 1h32 da manhã. Pelo GPS, eu já deveria ter passado por um entroncamento que me levaria de volta à estrada principal. Mas tudo que eu via era mais estrada, mais escuridão, mais árvores que pareciam se fechar ao meu redor. Tentei lembrar se tinha visto alguma placa de quilometragem ou um marco qualquer, mas não conseguia. A estrada era um túnel interminável, um labirinto que parecia me segurar ali contra minha vontade. Comecei a sentir o peso do silêncio. Não havia o som de insetos, de vento nas árvores ou sequer o ruído do motor ecoando ao longe. Era como se eu estivesse dirigindo por um vácuo, um lugar onde o som morria antes mesmo de alcançar meus ouvidos. Olhei novamente para o GPS. A tela estava congelada. O ícone do caminhão não se movia, mesmo com os quilômetros acumulando no odômetro. Desliguei e liguei o aparelho, mas ele não reiniciava. Era inútil. Agora eu estava completamente à mercê da estrada. Enquanto dirigia, notei algo que me deixou ainda mais desconfortável. Por mais que mantivesse uma velocidade constante, parecia que o caminho se repetia. As árvores eram sempre as mesmas, retorcidas de forma grotesca, como sombras deformadas pela pouca luz dos faróis. E lá fora, à margem da estrada, não havia nada. Nenhuma casa, nenhuma entrada lateral, nem mesmo uma curva pronunciada. Apenas o asfalto negro e infinito, engolindo o mundo ao meu redor. Meus olhos começaram a pesar, e eu pisquei mais do que o normal para afastar o cansaço. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Meu marcador de combustível, que já estava baixo, oscilou repentinamente. A agulha subia e descia como se o tanque estivesse sendo drenado e reabastecido ao mesmo tempo. Nunca tinha visto isso antes, e comecei a me perguntar se havia algum problema no caminhão. Reduzi a velocidade, pensando em encostar, mas uma sensação estranha tomou conta de mim, um instinto que dizia: não pare. Era como se algo invisível estivesse me observando, esperando por aquele momento. Respirei fundo e continuei dirigindo. Meus faróis iluminaram algo à frente. Um pequeno reflexo,
talvez um pedaço de metal na estrada. Fiquei aliviado, achando que finalmente tinha alcançado alguma civilização, talvez uma placa ou sinalização. Mas, quando me aproximei, vi que não era nada disso. Era apenas o asfalto úmido, brilhando sob a luz dos faróis como se tivesse acabado de ser pintado. Olhei para o relógio novamente. 1h32, o mesmo horário. Eu já devia ter dirigido por mais de meia hora, mas o tempo parecia não passar. Era como se eu estivesse preso, como se a estrada me quisesse ali, para sempre. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas o resto do meu corpo parecia congelado. Era como se a estrada estivesse drenando minha energia, sugando cada pedaço de lógica e sanidade. O relógio no painel continuava imóvel em 1h32, e o frio que antes era leve agora invadia a cabine do caminhão, apesar do aquecedor estar no máximo. Enquanto meus faróis iluminavam o caminho à frente, algo inesperado surgiu à beira da estrada. Por um momento, achei que meus olhos estavam me pregando uma peça. Mas quando me aproximei, ficou claro que havia alguém ali. Era uma mulher. Ela estava parada, quase imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Usava um vestido branco que parecia sujo, amassado, e seus cabelos escuros estavam grudados no rosto, cobrindo parcialmente os olhos. Seus pés descalços estavam posicionados no asfalto rachado, como se ela não se importasse com o frio ou com a solidão daquela estrada desolada. Fiquei dividido entre desacelerar e continuar. Algo na maneira como ela estava parada parecia errado. Ela não estava gesticulando, não parecia desesperada, mas havia uma estranha calma em sua postura que me fez hesitar. Mesmo assim, reduzi a velocidade, observando-a à medida que o caminhão se aproximava. Quando cheguei mais perto, vi algo que me arrepiou até a espinha. Ela levantou a mão, devagar, como se estivesse me pedindo carona. Mas o movimento era mecânico, quase inumano, e sua cabeça tombou levemente para o lado. Foi então que, por um breve segundo, ela ergueu o rosto e olhou diretamente para mim. Seus olhos não eram normais. Não havia brilho, nem vida. Era como olhar para dois buracos negros, dois vazios sem fundo. Meu peito ficou apertado, e um calafrio percorreu todo o meu corpo. A lógica dizia que eu deveria parar, ajudar aquela mulher sozinha no meio da noite. Mas meu instinto gritava para continuar. Pisei no acelerador. Passei por ela sem olhar para trás, meus olhos fixos na estrada, tentando ignorar a culpa e o medo que se misturavam no meu estômago. Mas, por um breve instante, não resisti e olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais lá. A pista atrás de mim estava vazia. Nem sinal de sua silhueta, nem movimento algum. Apenas o vazio. Minha mente começou a girar. Será que eu tinha imaginado aquilo? Será que ela realmente estava ali? Mas antes que eu pudesse racionalizar o que acabará de acontecer, senti algo mudar dentro do caminhão. O ar ficou ainda mais frio, pesado, e uma sensação de ser observado tomou conta de mim. Eu estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. Depois de passar pela mulher na estrada, um silêncio desconfortável tomou conta da cabine. Meu coração ainda estava acelerado, e eu tentava me convencer de que tudo aquilo era só fruto do cansaço. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo errado. Algo que não deveria estar ali. O frio dentro do caminhão era quase insuportável agora, como se o ar estivesse sendo sugado para fora. Chequei o painel novamente. Tudo parecia normal, exceto pelo relógio ainda travado em 1h32. A cada quilômetro, a estrada parecia mais estreita, mais opressiva. Foi então que ouvi o primeiro som. Era fraco no começo, um estalo baixo, como madeira quebrando ou algo arranhando o chão. Pensei que pudesse ser alguma ferramenta solta no compartimento traseiro, mas logo ficou claro que o som não vinha de fora. Ele vinha de dentro da cabine. Meu corpo inteiro ficou tenso. Fingi não ouvir, tentando manter os olhos fixos na estrada. Mas então o som ficou mais alto. Agora eram passos, leves, lentos, como se alguém estivesse caminhando atrás de mim, no espaço apertado atrás dos bancos. Eu sabia que não podia haver ninguém ali.
Tinha trancado o caminhão antes de sair. Era impossível que alguém tivesse entrado. Mas, mesmo assim, os passos continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais claros. Engoli em seco e olhei pelo retrovisor. Nada. Apenas o banco vazio, iluminado fracamente pela luz do painel. Mas, por alguma razão, aquilo não me trouxe alívio. A sensação de estar sendo observado era avassaladora, como se uma presença invisível estivesse ali, esperando que eu cometesse um erro. Tentei ignorar, mas então o som mudou novamente. Agora era um arranhar. Algo, ou alguém, estava passando as unhas pelo painel atrás de mim, lentamente, como se estivesse me provocando. Era um som agudo e contínuo que fazia cada músculo do meu corpo se encolher. Isso não está acontecendo, murmurei para mim mesmo, minha voz quebrando no meio das palavras. Liguei o rádio novamente, desesperado por qualquer som que abafasse aquilo, mas tudo que saiu foi estática. Aquele chiado insuportável parecia se misturar com o arranhar, criando uma cacofonia enlouquecedora dentro da cabine. Foi então que ouvi uma risada. Não era uma risada comum. Era baixa, distorcida, quase como um sussurro que se arrastava pelo ar. Vinha de perto, muito perto, como se alguém estivesse sentado logo atrás de mim. Eu estava à beira do pânico. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que doíam, e minha respiração estava descontrolada. Por instinto, olhei novamente pelo retrovisor, e, por uma fração de segundo, vi algo. Uma sombra. Ela estava ali, sentada no banco de trás, imóvel. Era impossível distinguir qualquer detalhe, mas seus contornos eram claros, como se o escuro da cabine tivesse ganhado forma. Pisquei, e a sombra desapareceu. Mas os sons continuavam, e eu sabia que ela ainda estava ali comigo. O som da risada ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois de ter desaparecido. Meu corpo inteiro estava tenso, meus dedos quase quebrando o volante com a força que eu aplicava para me manter no controle. Eu não podia parar, não podia sequer piscar. A estrada parecia interminável, e cada segundo que passava aumentava a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Olhei para o retrovisor mais uma vez, contra minha própria vontade. Ele estava vazio, mas o peso daquela presença ainda pairava na cabine. Era como se algo ou alguém estivesse grudado em mim, invisível aos olhos, mas impossível de ignorar. Foi então que percebi o espelho embaçando, mesmo com o frio insuportável que preenchia o caminhão. Era sutil no começo, uma camada fina de vapor, mas em segundos, tornou-se evidente. A luz do painel refletia o vidro embaçado, e, lentamente, palavras começaram a surgir. Não era possível. Eu esfreguei os olhos, tentando me convencer de que era uma alucinação causada pelo cansaço. Mas as letras estavam lá, se formando como se uma mão invisível as escrevesse do outro lado do espelho. Você me deixou. Meu coração parou. A frase parecia acusatória, cheia de um rancor que fazia meu sangue gelar ainda mais. Era impossível, mas não havia como negar o que estava na minha frente. De repente, um som forte explodiu dentro da cabine. Um estalo, como se algo tivesse batido na porta do passageiro. Eu me virei bruscamente, esperando encontrar algo ou alguém ali. Mas a janela estava vazia, a estrada deserta, e a escuridão parecia ainda mais sufocante. Pare com isso, gritei, a voz ecoando dentro do caminhão. Minha respiração estava pesada, ofegante, mas a resposta veio de forma imediata. O espelho embaçado mudou de novo, como se respondendo ao meu desespero. Você deveria ter parado. Eu sentia as palavras queimarem dentro de mim, como se estivessem sendo ditas diretamente em meu ouvido. Foi então que a cabine do caminhão começou a tremer. O volante parecia puxar para os lados, o motor rugindo como se algo estivesse tentando me tirar da estrada. Não, não vou parar, gritei novamente, mas o controle do veículo parecia escapar das minhas mãos. Minha visão ficou turva, as luzes do painel piscando descontroladamente. E então, no último momento de lucidez, vi algo no retrovisor. Ela estava lá, sentada no banco de trás. O mesmo vestido sujo, os cabelos grudados no rosto,
mas desta vez havia um sorriso. Um sorriso que não deveria estar em nenhum rosto humano, torto, maligno, impossível. A última coisa que lembro é o som da risada, mais alta desta vez, preenchendo a cabine enquanto tudo ficava escuro. Quando acordei, o caminhão estava parado no acostamento. O relógio marcava 1h33. Era uma daquelas noites que pareciam nunca acabar. O céu estava escuro como breu, sem lua ou estrelas para iluminar o caminho. A cidade estava quieta, e as notificações no aplicativo de corridas eram escassas. Eu precisava de mais uma corrida para atingir a meta do dia, mas parecia que ninguém estava disposto a sair de casa naquela noite. Foi então que meu celular vibrou. Uma solicitação apareceu na tela, indicando uma corrida para um endereço nos arredores da cidade. O destino era ainda mais longe, uma área rural, no meio de uma estrada que eu não reconhecia. O valor era alto, bem acima do normal, e por um momento eu hesitei. Mas a ganância, ou talvez a necessidade, falou mais alto. Cliquei em aceitar e segui as instruções do GPS até o ponto de partida. O local de coleta era estranho. Uma rua sem saída, com casas antigas e pouca iluminação. Cheguei lá em menos de 15 minutos e encostei o carro no local indicado, esperando pelo passageiro. Demorou um pouco até que ele aparecesse. De início, pensei que a corrida fosse um trote, mas então vi uma figura surgindo das sombras. Era um homem alto, vestindo um casaco preto longo, com um capuz cobrindo parte do rosto. Ele andava devagar, quase arrastando os pés, como se cada passo fosse um esforço. Ele não disse nada quando abriu a porta traseira e entrou no carro. Só ouvi o som do cinto de segurança sendo afivelado e um murmúrio baixo, algo que soou como boa noite, mas estava tão abafado que não tive certeza. Tudo bem? Indo para o endereço do GPS, perguntei, tentando ser educado. Ele apenas assentiu. Nenhuma palavra além disso. A estrada estava quieta quando saímos da cidade. O silêncio no carro só quebrado pelo som dos pneus no asfalto e o ruído do motor. Aquele passageiro era diferente dos outros. Geralmente, as pessoas tentavam puxar conversa, ou pelo menos ficavam grudadas no celular. Mas ele ficou ali, imóvel, encarando a janela como se estivesse perdido em outro mundo. Por alguma razão, o silêncio dele me incomodava. Havia algo pesado na presença dele, algo que fazia os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Tentei ignorar, focando na estrada à frente. Depois de uns 20 minutos dirigindo, percebi que a rota indicada pelo GPS nos levava por um caminho que eu não reconhecia. Eu já tinha feito muitas corridas noturnas, mas nunca passei por aquela estrada antes. O asfalto estava desgastado, quase sem sinalização, e a escuridão ao redor era sufocante, como se a estrada estivesse no meio do nada. "O senhor costuma vir por aqui?" perguntei, na tentativa de aliviar a tensão. Ele não respondeu. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, sentado de forma rígida, as mãos cruzadas no colo. A luz fraca do painel iluminava parte de seu rosto, mas o capuz escondia seus olhos. Ele parecia distante. Engoli em seco e decidi não insistir. A corrida estava longe de terminar, e a sensação de que algo não estava certo só aumentava a cada quilômetro. A estrada parecia se estender infinitamente, cercada por árvores altas e sombras que dançavam sob os faróis. Foi quando o rádio desligou sozinho. Eu não tinha mexido em nada, mas a música parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante. Olhei de relance para o painel e vi que o GPS também estava estranho, congelado em um ponto da estrada. E aí, pela primeira vez naquela noite, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não estava mais seguro de que aquela era apenas uma corrida comum. O silêncio no carro era quase palpável, tão denso que parecia se estender além das janelas, envolvendo a estrada deserta. Meu passageiro continuava imóvel no banco de trás, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, olhando para fora, mas sem realmente observar nada. Ele não tinha dito uma palavra desde que entrou no carro, e sua presença fazia o ar parecer mais pesado.
Tentei manter minha mente ocupada, concentrando-me na estrada, mas o desconforto crescia. Algo sobre ele não parecia certo. As luzes do painel refletiam brevemente no retrovisor, e toda vez que eu olhava, a postura dele era a mesma. Quieta, estática. Está tudo bem por aí? Arrisquei perguntar, tentando quebrar a tensão. Ele não respondeu, nem se moveu. Uma leve irritação começou a tomar o lugar do meu nervosismo. Talvez fosse só um daqueles passageiros introvertidos que preferem o silêncio. Mas algo no comportamento dele fazia minha pele arrepiar. Não era apenas a falta de conversa, era a ausência completa de qualquer interação humana normal. Tentei justificar aquilo. Talvez ele estivesse cansado, ou tivesse tido um dia ruim. Talvez fosse só eu, cansado demais, lendo coisas demais em um silêncio desconfortável. Foi então que o GPS emitiu um bip alto e inesperado, me fazendo pular. Olhei para a tela e vi que a rota havia mudado. Sem eu tocar em nada, ele recalculou um novo caminho, mais longo, levando-nos por uma estrada ainda mais isolada. Parece que o GPS mudou a rota. Está tudo certo para continuar? Perguntei, tentando soar casual. Dessa vez, ele inclinou levemente a cabeça na minha direção, mas não olhou para mim. Apenas murmurou algo baixo, quase inaudível. Não consegui entender, mas, de alguma forma, aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Decidi continuar, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava fora do lugar. A estrada parecia mais estreita agora, cercada por árvores altas que bloqueavam qualquer vestígio de luz do céu. A única iluminação vinha dos faróis do carro, que lançavam sombras dançantes que pareciam vivas. Foi então que notei algo estranho no retrovisor. A princípio, pensei que fosse um reflexo da luz, mas percebi que era algo mais. A silhueta do meu passageiro parecia diferente, como se ele estivesse mais alto, mais volumoso, de alguma forma maior do que deveria ser. Pisquei, tentando afastar a ideia, mas a sensação persistiu. Decidi não olhar para trás. Meu coração estava disparado, e o volante parecia escorregar nas minhas mãos suadas. Foi nesse momento que ele falou. Você já esteve nessa estrada antes? Sua voz era baixa, rouca, e carregava um tom que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Não era a voz que eu esperava, considerando sua aparência. Era algo mais profundo, mais antigo. N não. Acho que não, respondi, minha voz falhando um pouco. Ele soltou um som que parecia uma risada abafada, mas sem emoção, apenas um ruído seco que fez minha nuca se arrepiar. Nem eu, ele disse, de forma quase casual, antes de se calar novamente. Eu não sabia como reagir. Algo dentro de mim gritava que eu deveria parar o carro, pedir que ele saísse, mas estávamos no meio do nada. Sem sinais de casas, sem outros carros na estrada. Apenas nós dois, presos naquele silêncio esmagador. E então, do nada, ele inclinou o corpo para frente, o suficiente para que eu pudesse vê-lo pelo canto do olho. Você sabe que essa estrada não leva a lugar algum, não sabe? Meu sangue gelou. O tom da voz dele era neutro, quase amigável, mas as palavras me atingiram como uma faca. Engoli em seco e tentei ignorá-lo, focando na estrada. Meu instinto de sobrevivência me dizia para não responder. E foi aí que percebi pelo retrovisor. Ele estava sorrindo. Eu tentei me concentrar na estrada, mas o ambiente no carro estava mudando de maneira estranha. O silêncio, que já era desconfortável, começou a tomar uma qualidade quase densa. O ar dentro do carro estava ficando mais pesado, como se o oxigênio estivesse sendo lentamente sugado. O rosto do passageiro no retrovisor parecia cada vez mais fora de foco, como se estivesse distorcido, desfocando-se aos poucos, mas eu não conseguia parar de olhar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava errado, muito errado. De repente, o rádio ligou sozinho, emitindo um chiado baixo e ininterrupto. Eu pulei, o som cortando o silêncio de maneira abrupta. Tentei girar o botão para desligá-lo, mas ele não reagia. O chiado se intensificou, e logo algumas palavras começaram a se formar.
As vozes eram distorcidas, como se estivessem sendo emitidas de um lugar muito distante, mas de alguma forma muito próximo. Você não deve estar aqui. O rádio cortou a frase, mas o som da voz parecia reverberar dentro do carro, mexendo com a minha cabeça. Minha visão ficou turva por um momento, e eu rapidamente olhei para o painel, tentando encontrar algo normal, mas nada fazia sentido. O GPS continuava a recalcular a rota, agora completamente fora do lugar. Ele estava nos levando por um caminho que não existia, e a tela estava cheia de distorções, como se o mapa estivesse desintegrando. O passageiro permaneceu quieto, mas eu senti que ele estava me observando mais intensamente agora, como se cada movimento meu estivesse sendo gravado e analisado. A sensação de estar sendo observado se intensificou, mas quando olhei para o retrovisor, ele não estava mais no mesmo lugar. Seu rosto, que antes estava em sombras, agora estava mais nítido, seus olhos fixos em mim. E seu sorriso, aquele sorriso torto, sem emoção, era ainda mais perturbador à medida que os segundos passavam. O rádio continuava a emitir aqueles sons distorcidos, agora misturados com gritos abafados. Era como se algo estivesse tentando se comunicar de outra dimensão, ou talvez algo estivesse se aproximando. Olhei para os lados, mas a estrada estava deserta. A vegetação ao redor parecia se estender infinitamente. Eu estava completamente sozinho, mas ao mesmo tempo, não estava. A cabine do carro parecia começar a se fechar. O calor aumentava, mas a temperatura fora do veículo continuava fria o suficiente para ver a própria respiração se condensando no vidro. Eu enxergava pequenas partículas flutuando no ar, como se a atmosfera tivesse mudado, ficando densa e carregada de alguma coisa estranha. Foi quando ouvi o som do banco de trás, como se alguém estivesse mexendo ali. Um estalo baixo, seguido por um arranhar, como unhas em tecido. Olhei rapidamente para o retrovisor, mas não havia ninguém ali. O banco estava vazio, e o passageiro não se movia. Meu coração bateu forte, e, sem pensar, eu arranquei o carro para a direita, saindo da pista por um momento, mas logo recuperei o controle. O painel piscou e, por um segundo, vi tudo ao meu redor em uma luz estranha, como se a realidade estivesse distorcendo, tornando-se irreconhecível. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. O volante começou a tremer. Uma vibração suave, mas constante, como se as rodas estivessem tocando algo invisível, algo que não pertencia à estrada. Meu corpo se tensionou, e eu segurei o volante com força, tentando não deixar o medo tomar conta de mim. Mas as luzes à frente começaram a piscar, e, por um instante, vi uma figura à beira da estrada, logo atrás de uma curva. Era um homem, ou algo que parecia com um homem. Ele estava parado, imóvel, com os braços estendidos, como se estivesse esperando por mim. Eu pisquei várias vezes, tentando entender o que estava vendo, mas ele não se moveu, e sua figura continuava lá, imóvel, envolta em sombras. Era uma visão distorcida, uma ilusão, ou algo muito pior? O rádio se desligou abruptamente, e tudo o que restou foi o som do motor. Eu olhei para o banco de trás. O passageiro não estava mais lá. Eu estava sozinho. Ou pelo menos, isso era o que eu pensava. Meu corpo estava tenso, as mãos firmemente segurando o volante enquanto eu tentava processar o que acabará de acontecer. A visão da figura à beira da estrada ainda estava fresca em minha mente. Eu havia olhado para o banco de trás, e ele estava vazio. O passageiro desaparecera. Eu estava começando a questionar minha sanidade. Ele não podia simplesmente ter sumido assim, não é? Ele estava ali, eu o vi. Mas agora, o banco estava tão vazio quanto o ar ao meu redor. O cheiro no carro, antes abafado e quente, estava mais fresco agora, mas isso não trazia alívio. Só um aumento ainda mais desconcertante no pavor. Tentei focar na estrada. Os faróis do carro iluminavam o caminho à frente, mas a sensação de estar sendo seguido por algo invisível se intensificava. Como se ele ainda estivesse ali, observando cada movimento meu. O peso da ausência do passageiro parecia ter se espalhado pelo ar do carro, tornando-o mais denso, mais opressor.
De repente, o carro começou a perder potência. O motor fez um barulho estranho e a luz do painel piscou, sinalizando uma falha. Eu franzi a testa. Não podia ser o carro. Ele estava em perfeito estado antes de sair da cidade. Eu cheguei a dar uma leve aceleração, tentando ganhar mais controle, mas o carro não respondeu como deveria. Foi quando olhei para o retrovisor novamente. Algo estava se movendo lá, não exatamente no banco de trás, mas perto da janela, como se estivesse na periferia da visão, perto da porta. Um movimento rápido, quase imperceptível. Eu me forcei a olhar melhor, tentando focar em cada centímetro do retrovisor. O banco estava vazio, mas a sensação de que algo estava ali não passava. Meu coração acelerou ainda mais. Eu estava começando a perder o controle. O carro estava em movimento, mas a estrada parecia se esticar sem fim à minha frente, como se o tempo estivesse se distorcendo. Minha visão começou a ficar borrada, como se uma névoa invisível estivesse se infiltrando nas bordas da minha percepção. Foi nesse momento que o ouvi. Um suspiro, baixo, mas claro, vindo de trás de mim. Eu congelei. Não podia ser. Eu olhei rapidamente para o retrovisor, mas o banco de trás estava, mais uma vez, vazio. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de que algo estava lá, no fundo do carro, era insuportável. Olhei para a frente. Eu precisava parar. Eu precisava sair daquele lugar. O carro ainda estava com problemas, e eu não sabia onde exatamente eu estava. A estrada parecia se transformar em algo impossível de compreender, como se estivesse me levando a um lugar que eu não deveria conhecer. Foi quando o GPS fez um barulho estranho, como um bip repetido, e a tela congelou novamente. Ela piscou uma vez, e em vez de mostrar o mapa, começou a exibir palavras em um código estranho. Eu tentei mexer no dispositivo, mas ele não respondia. Na tela, as palavras começaram a se formar. Você já está perdido. Eu soltei um grito abafado, quase involuntário. O carro parecia estar andando sozinho, como se a estrada tivesse assumido vida própria. O farol à minha direita piscou brevemente, e antes que eu pudesse perceber, a figura apareceu novamente. Mas desta vez, ela estava à minha frente, no meio da estrada. Era ele, o homem do banco de trás. Aquele mesmo sorriso, agora distorcido e insano. Ele estava parado ali, no meio da estrada, mas não se movia, apenas me encarava fixamente, os olhos brilhando intensamente. Meu estômago se revirou. Eu não sabia o que fazer. O carro ainda estava se movendo, mas tudo ao meu redor parecia se arrastar. As imagens estavam ficando mais borradas, o mundo ao redor me parecia distante, como se eu estivesse vivendo um pesadelo do qual não podia escapar. Quando olhei para o banco de trás novamente, a presença que eu sentia estava inegavelmente ali. Mas, ao olhar mais uma vez, percebi algo ainda mais perturbador. O cinto de segurança estava afivelado. Como se ele tivesse voltado. Como se ele estivesse ali, mas não estava. E então, as palavras apareceram no vidro embaçado diante de mim. Lentamente, como se uma mão invisível estivesse escrevendo nelas. Agora você é um de nós. O frio subiu pela minha espinha e, com um último olhar de desespero, eu pisei fundo no acelerador. O carro disparou para frente, mas a sensação de estar sendo puxado para trás era inescapável. Eu não sabia se estava indo para frente ou se a estrada tinha me levado para outro lugar. Algum lugar onde ninguém jamais deveria chegar. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu estava sozinho, mas não estava sozinho. O passageiro havia desaparecido, mas algo ainda me acompanhava. Algo que eu não podia ver, mas que estava ali. E eu não sabia o que viria depois. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. O carro parecia ter se tornado uma extensão de minha mente perturbada, um lugar onde o terror tomava forma, mas eu não conseguia escapar. As luzes dos faróis cortavam a escuridão, mas tudo o que viam não era o suficiente para dissipar a sensação de que estava sendo engolido pela estrada, que ela estava se fechando ao meu redor. A tela do GPS estava quebrada, o painel piscava de forma desordenada, e a sensação de desespero só aumentava. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez,
esperando ver o nada, mas o que vi não foi nada normal. A silhueta de alguém estava lá, atrás de mim, em pé, mas não era mais o homem da estrada. Não, ele parecia uma sombra, uma presença disforme, como se fosse feita de escuridão. Eu podia ver seus olhos brilhando na escuridão, mas seus contornos estavam distorcidos, como se ele estivesse se dissolvendo e se recompondo ao mesmo tempo. Meu corpo estava tremendo, mas eu não podia parar. Eu queria, mas a estrada continuava se estendendo, e eu não sabia mais para onde estava indo. O carro começou a perder velocidade, como se a energia estivesse se esvaindo, e uma pressão crescente no peito quase me fez perder o controle. Foi quando o som do rádio voltou, de forma abrupta. Um chiado, depois uma voz. Baixa, rouca, vinda de algum lugar que não parecia deste mundo. Você não vai sair. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se estivesse vindo de um lugar muito, muito longe. E, no entanto, estava ali, dentro do carro, envolta por um eco sobrenatural que fazia cada palavra soada parecer mais assustadora que a anterior. Olhei para a tela do rádio, mas estava apenas chiando. Eu tentei mexer nos botões novamente, mas as mãos estavam tão suadas que não consegui. Só conseguia ouvir o som daquela voz se repetindo, mais insidiosa a cada vez. Você já está aqui, para sempre. A dor na minha cabeça era insuportável, como se estivesse sendo esmagado por uma pressão invisível. Eu olhei novamente para o retrovisor, e a presença estava mais próxima. Era como se a sombra tivesse se materializado atrás de mim. O cheiro de podridão no carro ficou insuportável, e a sensação de estar sendo engolido por aquela estrada, por aquela noite interminável, me tomou por completo. Foi quando algo mais aconteceu. A janela ao meu lado direito, que estava embaçada por causa do frio, se abriu. Não fisicamente, mas com um som suave, como se estivesse sendo puxada para dentro, sem que eu pudesse fazer nada. O ar frio entrou de repente, misturado com uma sensação gelada, cortante, como se o vento estivesse vindo de uma dimensão completamente diferente. Uma dimensão que não deveria estar lá. Eu olhei para o lado, e uma palavra apareceu na janela, escrita no vidro embaçado, uma letra de cada vez, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. Vá embora. Eu não sabia se deveria acreditar naquilo. A palavra me torturava, me chamava para um destino que eu não queria enfrentar. Algo dentro de mim sabia que não podia mais ficar. Eu estava sendo arrastado para um lugar onde não havia volta, onde não havia escape. Mas a palavra, aquela mensagem simples, parecia estar me dizendo o contrário. Me chamando para sair, para escapar de algum jeito. Mas como? Como escapar de algo que já havia me alcançado? Foi quando eu percebi. A estrada estava desaparecendo. Não fisicamente, mas ao olhar para frente, ela parecia se dissolver. As linhas se desvanecendo até que tudo o que restava era uma neblina espessa. Aquele lugar não era mais uma estrada. Era um vórtice, um buraco negro, um espaço fora do tempo e da realidade. Eu não estava mais dirigindo, estava sendo levado. O motor do carro parou completamente. O painel se apagou, o som do rádio cessou, e o mundo fora do carro se tornou uma massa indistinta de sombras e névoa. Eu estava congelado. Não podia mover mais os dedos, o corpo inteiro estava entorpecido, como se tivesse sido capturado por algo muito maior que eu, algo que estava além da minha compreensão. O último pensamento que tive, antes que tudo se apagasse, foi a única coisa que consegui sussurrar: eu estou preso. E então, as palavras, aquelas mesmas palavras, começaram a aparecer novamente, mas desta vez na tela do meu celular, que ainda estava na palma da minha mão, tremendo. Não há mais volta. O que quer que fosse, já tinha me encontrado. Eu sabia disso. Não havia mais fuga, não havia mais salvação. E então, tudo se apagou. Era uma daquelas noites que pareciam nunca acabar. O céu estava escuro como breu, sem lua ou estrelas para iluminar o caminho. A cidade estava quieta, e as notificações no aplicativo de corridas eram escassas.
Eu precisava de mais uma corrida para atingir a meta do dia, mas parecia que ninguém estava disposto a sair de casa naquela noite. Foi então que meu celular vibrou. Uma solicitação apareceu na tela, indicando uma corrida para um endereço nos arredores da cidade. O destino era ainda mais longe, uma área rural, no meio de uma estrada que eu não reconhecia. O valor era alto, bem acima do normal, e por um momento eu hesitei. Mas a ganância, ou talvez a necessidade, falou mais alto. Cliquei em aceitar e segui as instruções do GPS até o ponto de partida. O local de coleta era estranho. Uma rua sem saída, com casas antigas e pouca iluminação. Cheguei lá em menos de 15 minutos e encostei o carro no local indicado, esperando pelo passageiro. Demorou um pouco até que ele aparecesse. De início, pensei que a corrida fosse um trote, mas então vi uma figura surgindo das sombras. Era um homem alto, vestindo um casaco preto longo, com um capuz cobrindo parte do rosto. Ele andava devagar, quase arrastando os pés, como se cada passo fosse um esforço. Ele não disse nada quando abriu a porta traseira e entrou no carro. Só ouvi o som do cinto de segurança sendo afivelado e um murmúrio baixo, algo que soou como boa noite, mas estava tão abafado que não tive certeza. Tudo bem? Indo para o endereço do GPS, perguntei, tentando ser educado. Ele apenas assentiu. Nenhuma palavra além disso. A estrada estava quieta quando saímos da cidade. O silêncio no carro só quebrado pelo som dos pneus no asfalto e o ruído do motor. Aquele passageiro era diferente dos outros. Geralmente, as pessoas tentavam puxar conversa, ou pelo menos ficavam grudadas no celular. Mas ele ficou ali, imóvel, encarando a janela como se estivesse perdido em outro mundo. Por alguma razão, o silêncio dele me incomodava. Havia algo pesado na presença dele, algo que fazia os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Tentei ignorar, focando na estrada à frente. Depois de uns 20 minutos dirigindo, percebi que a rota indicada pelo GPS nos levava por um caminho que eu não reconhecia. Eu já tinha feito muitas corridas noturnas, mas nunca passei por aquela estrada antes. O asfalto estava desgastado, quase sem sinalização, e a escuridão ao redor era sufocante, como se a estrada estivesse no meio do nada. "O senhor costuma vir por aqui?" perguntei, na tentativa de aliviar a tensão. Ele não respondeu. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, sentado de forma rígida, as mãos cruzadas no colo. A luz fraca do painel iluminava parte de seu rosto, mas o capuz escondia seus olhos. Ele parecia distante. Engoli em seco e decidi não insistir. A corrida estava longe de terminar, e a sensação de que algo não estava certo só aumentava a cada quilômetro. A estrada parecia se estender infinitamente, cercada por árvores altas e sombras que dançavam sob os faróis. Foi quando o rádio desligou sozinho. Eu não tinha mexido em nada, mas a música parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante. Olhei de relance para o painel e vi que o GPS também estava estranho, congelado em um ponto da estrada. E aí, pela primeira vez naquela noite, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não estava mais seguro de que aquela era apenas uma corrida comum. O silêncio no carro era quase palpável, tão denso que parecia se estender além das janelas, envolvendo a estrada deserta. Meu passageiro continuava imóvel no banco de trás, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, olhando para fora, mas sem realmente observar nada. Ele não tinha dito uma palavra desde que entrou no carro, e sua presença fazia o ar parecer mais pesado. Tentei manter minha mente ocupada, concentrando-me na estrada, mas o desconforto crescia. Algo sobre ele não parecia certo. As luzes do painel refletiam brevemente no retrovisor, e toda vez que eu olhava, a postura dele era a mesma. Quieta, estática. "Está tudo bem por aí?" arrisquei perguntar, tentando quebrar a tensão. Ele não respondeu, nem se moveu. Uma leve irritação começou a tomar o lugar do meu nervosismo. Talvez fosse só um daqueles passageiros introvertidos, que preferem o silêncio. Mas algo no comportamento dele fazia minha pele arrepiar. Não era apenas a falta de conversa, era a ausência completa de qualquer interação humana normal.
Tentei justificar aquilo. Talvez ele estivesse cansado, ou tivesse tido um dia ruim. Talvez fosse só eu, cansado demais, lendo coisas demais em um silêncio desconfortável. Foi então que o GPS emitiu um bip alto e inesperado, me fazendo pular. Olhei para a tela e vi que a rota havia mudado. Sem eu tocar em nada, ele recalculou um novo caminho, mais longo, levando-nos por uma estrada ainda mais isolada. Parece que o GPS mudou a rota. Está tudo certo para continuar? Perguntei, tentando soar casual. Dessa vez, ele inclinou levemente a cabeça na minha direção, mas não olhou para mim. Apenas murmurou algo baixo, quase inaudível. Não consegui entender, mas, de alguma forma, aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Decidi continuar, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava fora do lugar. A estrada parecia mais estreita agora, cercada por árvores altas que bloqueavam qualquer vestígio de luz do céu. A única iluminação vinha dos faróis do carro, que lançavam sombras dançantes que pareciam vivas. Foi então que notei algo estranho no retrovisor. A princípio, pensei que fosse um reflexo da luz, mas percebi que era algo mais. A silhueta do meu passageiro parecia diferente, como se ele estivesse mais alto, mais volumoso, de alguma forma maior do que deveria ser. Pisquei, tentando afastar a ideia, mas a sensação persistiu. Decidi não olhar para trás. Meu coração estava disparado, e o volante parecia escorregar nas minhas mãos suadas. Foi nesse momento que ele falou: "Você já esteve nessa estrada antes?" Sua voz era baixa, rouca, e carregava um tom que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Não era a voz que eu esperava, considerando sua aparência. Era algo mais profundo, mais antigo. N não. Acho que não, respondi, minha voz falhando um pouco. Ele soltou um som que parecia uma risada abafada, mas sem emoção, apenas um ruído seco que fez minha nuca se arrepiar. Nem eu, ele disse, de forma quase casual, antes de se calar novamente. Eu não sabia como reagir. Algo dentro de mim gritava que eu deveria parar o carro, pedir que ele saísse, mas estávamos no meio do nada. Sem sinais de casas, sem outros carros na estrada. Apenas nós dois, presos naquele silêncio esmagador. E então, do nada, ele inclinou o corpo para frente, o suficiente para que eu pudesse vê-lo pelo canto do olho. Você sabe que essa estrada não leva a lugar algum, não sabe? Meu sangue gelou. O tom da voz dele era neutro, quase amigável, mas as palavras me atingiram como uma faca. Engoli em seco e tentei ignorá-lo, focando na estrada. Meu instinto de sobrevivência me dizia para não responder. E foi aí que percebi pelo retrovisor. Ele estava sorrindo. Eu tentei me concentrar na estrada, mas o ambiente no carro estava mudando de maneira estranha. O silêncio, que já era desconfortável, começou a tomar uma qualidade quase densa. O ar dentro do carro estava ficando mais pesado, como se o oxigênio estivesse sendo lentamente sugado. O rosto do passageiro no retrovisor parecia cada vez mais fora de foco, como se estivesse distorcido, desfocando-se aos poucos, mas eu não conseguia parar de olhar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava errado, muito errado. De repente, o rádio ligou sozinho, emitindo um chiado baixo e ininterrupto. Eu pulei, o som cortando o silêncio de maneira abrupta. Tentei girar o botão para desligá-lo, mas ele não reagia. O chiado se intensificou, e logo algumas palavras começaram a se formar. As vozes eram distorcidas, como se estivessem sendo emitidas de um lugar muito distante, mas de alguma forma muito próximo. Você não deve estar aqui. O rádio cortou a frase, mas o som da voz parecia reverberar dentro do carro, mexendo com a minha cabeça. Minha visão ficou turva por um momento, e eu rapidamente olhei para o painel, tentando encontrar algo normal, mas nada fazia sentido. O GPS continuava a recalcular a rota, agora completamente fora do lugar. Ele estava nos levando por um caminho que não existia, e a tela estava cheia de distorções, como se o mapa estivesse desintegrando. O passageiro permaneceu quieto, mas eu senti que ele estava me observando mais intensamente agora,
como se cada movimento meu estivesse sendo gravado e analisado. A sensação de estar sendo observado se intensificou, mas quando olhei para o retrovisor, ele não estava mais no mesmo lugar. Seu rosto, que antes estava em sombras, agora estava mais nítido, seus olhos fixos em mim. E seu sorriso, aquele sorriso torto, sem emoção, era ainda mais perturbador à medida que os segundos passavam. O rádio continuava a emitir aqueles sons distorcidos, agora misturados com gritos abafados. Era como se algo estivesse tentando se comunicar de outra dimensão, ou talvez algo estivesse se aproximando. Olhei para os lados, mas a estrada estava deserta. A vegetação ao redor parecia se estender infinitamente. Eu estava completamente sozinho, mas ao mesmo tempo, não estava. A cabine do carro parecia começar a se fechar. O calor aumentava, mas a temperatura fora do veículo continuava fria o suficiente para ver a própria respiração se condensando no vidro. Eu enxergava pequenas partículas flutuando no ar, como se a atmosfera tivesse mudado, ficando densa e carregada de alguma coisa estranha. Foi quando ouvi o som do banco de trás, como se alguém estivesse mexendo ali. Um estalo baixo, seguido por um arranhar, como unhas em tecido. Olhei rapidamente para o retrovisor, mas não havia ninguém ali. O banco estava vazio, e o passageiro não se movia. Meu coração bateu forte, e, sem pensar, eu arranquei o carro para a direita, saindo da pista por um momento, mas logo recuperei o controle. O painel piscou e, por um segundo, vi tudo ao meu redor em uma luz estranha, como se a realidade estivesse distorcendo, tornando-se irreconhecível. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. O volante começou a tremer. Uma vibração suave, mas constante, como se as rodas estivessem tocando algo invisível, algo que não pertencia à estrada. Meu corpo se tensionou, e eu segurei o volante com força, tentando não deixar o medo tomar conta de mim. Mas as luzes à frente começaram a piscar, e, por um instante, vi uma figura à beira da estrada, logo atrás de uma curva. Era um homem, ou algo que parecia com um homem. Ele estava parado, imóvel, com os braços estendidos, como se estivesse esperando por mim. Eu pisquei várias vezes, tentando entender o que estava vendo, mas ele não se moveu, e sua figura continuava lá, imóvel, envolta em sombras. Era uma visão distorcida, uma ilusão, ou algo muito pior? O rádio se desligou abruptamente, e tudo o que restou foi o som do motor. Eu olhei para o banco de trás. O passageiro não estava mais lá. Eu estava sozinho. Ou pelo menos, isso era o que eu pensava. Meu corpo estava tenso, as mãos firmemente segurando o volante enquanto eu tentava processar o que acabará de acontecer. A visão da figura à beira da estrada ainda estava fresca em minha mente. Eu havia olhado para o banco de trás, e ele estava vazio. O passageiro desaparecera. Eu estava começando a questionar minha sanidade. Ele não podia simplesmente ter sumido assim, não é? Ele estava ali, eu o vi. Mas agora, o banco estava tão vazio quanto o ar ao meu redor. O cheiro no carro, antes abafado e quente, estava mais fresco agora, mas isso não trazia alívio. Só um aumento ainda mais desconcertante no pavor. Tentei focar na estrada. Os faróis do carro iluminavam o caminho à frente, mas a sensação de estar sendo seguido por algo invisível se intensificava. Como se ele ainda estivesse ali, observando cada movimento meu. O peso da ausência do passageiro parecia ter se espalhado pelo ar do carro, tornando-o mais denso, mais opressor. De repente, o carro começou a perder potência. O motor fez um barulho estranho e a luz do painel piscou, sinalizando uma falha. Eu franzi a testa. Não podia ser o carro. Ele estava em perfeito estado antes de sair da cidade. Eu cheguei a dar uma leve aceleração, tentando ganhar mais controle, mas o carro não respondeu como deveria. Foi quando olhei para o retrovisor novamente. Algo estava se movendo lá, não exatamente no banco de trás, mas perto da janela, como se estivesse na periferia da visão, perto da porta. Um movimento rápido, quase imperceptível. Eu me forcei a olhar melhor, tentando focar em cada centímetro do retrovisor. O banco estava vazio,
mas a sensação de que algo estava ali não passava. Meu coração acelerou ainda mais. Eu estava começando a perder o controle. O carro estava em movimento, mas a estrada parecia se esticar sem fim à minha frente, como se o tempo estivesse se distorcendo. Minha visão começou a ficar borrada, como se uma névoa invisível estivesse se infiltrando nas bordas da minha percepção. Foi nesse momento que o ouvi. Um suspiro, baixo, mas claro, vindo de trás de mim. Eu congelei. Não podia ser. Eu olhei rapidamente para o retrovisor, mas o banco de trás estava, mais uma vez, vazio. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de que algo estava lá, no fundo do carro, era insuportável. Olhei para a frente. Eu precisava parar. Eu precisava sair daquele lugar. O carro ainda estava com problemas, e eu não sabia onde exatamente eu estava. A estrada parecia se transformar em algo impossível de compreender, como se estivesse me levando a um lugar que eu não deveria conhecer. Foi quando o GPS fez um barulho estranho, como um bip repetido, e a tela congelou novamente. Ela piscou uma vez, e em vez de mostrar o mapa, começou a exibir palavras em um código estranho. Eu tentei mexer no dispositivo, mas ele não respondia. Na tela, as palavras começaram a se formar. Você já está perdido. Eu soltei um grito abafado, quase involuntário. O carro parecia estar andando sozinho, como se a estrada tivesse assumido vida própria. O farol à minha direita piscou brevemente, e antes que eu pudesse perceber, a figura apareceu novamente. Mas desta vez, ela estava à minha frente, no meio da estrada. Era ele, o homem do banco de trás. Aquele mesmo sorriso, agora distorcido e insano. Ele estava parado ali, no meio da estrada, mas não se movia, apenas me encarava fixamente, os olhos brilhando intensamente. Meu estômago se revirou. Eu não sabia o que fazer. O carro ainda estava se movendo, mas tudo ao meu redor parecia se arrastar. As imagens estavam ficando mais borradas, o mundo ao redor me parecia distante, como se eu estivesse vivendo um pesadelo do qual não podia escapar. Quando olhei para o banco de trás novamente, a presença que eu sentia estava inegavelmente ali. Mas, ao olhar mais uma vez, percebi algo ainda mais perturbador. O cinto de segurança estava afivelado. Como se ele tivesse voltado. Como se ele estivesse ali, mas não estava. E então, as palavras apareceram no vidro embaçado diante de mim. Lentamente, como se uma mão invisível estivesse escrevendo nelas. Agora você é um de nós. O frio subiu pela minha espinha e, com um último olhar de desespero, eu pisei fundo no acelerador. O carro disparou para frente, mas a sensação de estar sendo puxado para trás era inescapável. Eu não sabia se estava indo para frente ou se a estrada tinha me levado para outro lugar. Algum lugar onde ninguém jamais deveria chegar. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu estava sozinho, mas não estava sozinho. O passageiro havia desaparecido, mas algo ainda me acompanhava. Algo que eu não podia ver, mas que estava ali. E eu não sabia o que viria depois. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. O carro parecia ter se tornado uma extensão de minha mente perturbada, um lugar onde o terror tomava forma, mas eu não conseguia escapar. As luzes dos faróis cortavam a escuridão, mas tudo o que viam não era o suficiente para dissipar a sensação de que estava sendo engolido pela estrada, que ela estava se fechando ao meu redor. A tela do GPS estava quebrada, o painel piscava de forma desordenada, e a sensação de desespero só aumentava. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez, esperando ver o nada, mas o que vi não foi nada normal. A silhueta de alguém estava lá, atrás de mim, em pé, mas não era mais o homem da estrada. Não, ele parecia uma sombra, uma presença disforme, como se fosse feita de escuridão. Eu podia ver seus olhos brilhando na escuridão, mas seus contornos estavam distorcidos, como se ele estivesse se dissolvendo e se recompondo ao mesmo tempo. Meu corpo estava tremendo, mas eu não podia parar. Eu queria, mas a estrada continuava se estendendo, e eu não sabia mais para onde estava indo. O carro começou a perder velocidade, como se a energia estivesse se esvaindo, e uma pressão crescente no peito quase me fez perder o controle.
Foi quando o som do rádio voltou, de forma abrupta. Um chiado, depois uma voz. Baixa, rouca, vinda de algum lugar que não parecia deste mundo. Você não vai sair. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se estivesse vindo de um lugar muito, muito longe. E, no entanto, estava ali, dentro do carro, envolta por um eco sobrenatural que fazia cada palavra soada parecer mais assustadora que a anterior. Olhei para a tela do rádio, mas estava apenas chiando. Eu tentei mexer nos botões novamente, mas as mãos estavam tão suadas que não consegui. Só conseguia ouvir o som daquela voz se repetindo, mais insidiosa a cada vez. Você já está aqui, para sempre. A dor na minha cabeça era insuportável, como se estivesse sendo esmagado por uma pressão invisível. Eu olhei novamente para o retrovisor, e a presença estava mais próxima. Era como se a sombra tivesse se materializado atrás de mim. O cheiro de podridão no carro ficou insuportável, e a sensação de estar sendo engolido por aquela estrada, por aquela noite interminável, me tomou por completo. Foi quando algo mais aconteceu. A janela ao meu lado direito, que estava embaçada por causa do frio, se abriu. Não fisicamente, mas com um som suave, como se estivesse sendo puxada para dentro, sem que eu pudesse fazer nada. O ar frio entrou de repente, misturado com uma sensação gelada, cortante, como se o vento estivesse vindo de uma dimensão completamente diferente. Uma dimensão que não deveria estar lá. Eu olhei para o lado, e uma palavra apareceu na janela, escrita no vidro embaçado, uma letra de cada vez, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. Vá embora. Eu não sabia se deveria acreditar naquilo. A palavra me torturava, me chamava para um destino que eu não queria enfrentar. Algo dentro de mim sabia que não podia mais ficar. Eu estava sendo arrastado para um lugar onde não havia volta, onde não havia escape. Mas a palavra, aquela mensagem simples, parecia estar me dizendo o contrário. Me chamando para sair, para escapar de algum jeito. Mas como? Como escapar de algo que já havia me alcançado? Foi quando eu percebi. A estrada estava desaparecendo. Não fisicamente, mas ao olhar para frente, ela parecia se dissolver. As linhas se desvanecendo até que tudo o que restava era uma neblina espessa. Aquele lugar não era mais uma estrada. Era um vórtice, um buraco negro, um espaço fora do tempo e da realidade. Eu não estava mais dirigindo, estava sendo levado. O motor do carro parou completamente. O painel se apagou, o som do rádio cessou, e o mundo fora do carro se tornou uma massa indistinta de sombras e névoa. Eu estava congelado. Não podia mover mais os dedos, o corpo inteiro estava entorpecido, como se tivesse sido capturado por algo muito maior que eu, algo que estava além da minha compreensão. O último pensamento que tive, antes que tudo se apagasse, foi a única coisa que consegui sussurrar: eu estou preso. E então, as palavras, aquelas mesmas palavras, começaram a aparecer novamente, mas desta vez na tela do meu celular, que ainda estava na palma da minha mão, tremendo. Não há mais volta. O que quer que fosse, já tinha me encontrado. Eu sabia disso. Não havia mais fuga, não havia mais salvação. E então, tudo se apagou.